Boa noite, pessoal. Nesse vídeo eu quero estar dando continuidade ao tema individualidade, certo? E eu vou adentrar um pouco mais. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o medo, né? A questão do medo, o quanto ele impacta, né, a nossa individualidade, se somos ou não realmente indivíduos, se podemos nos considerar indivíduos em decorrência do medo, né? Se temos realmente uma individualidade. Essa questão do medo ela é muito importante porque a partir do medo que sentimos, é que acabamos agindo de forma desproporcional, de forma, de certo modo, equivocada. E por que isso? Porque muitas vezes, quando a pessoa não tem convicção de suas ideias, daquilo que ela defende, daquilo que ela diz defender, certo? Ela acaba agindo muitas vezes com desprezo, deboche, sarcasmo, ironia, certo? Em relação a outros pontos de vista, a outras perspectivas que as pessoas possuem da realidade. Como eu disse, a diversidade ela é só possível de existir em decorrência justamente da individualidade de cada indivíduo. Cada indivíduo possui a sua própria individualidade. A diferença é que alguns indivíduos eles possuem a sua individualidade, que é uma, vamos dizer assim, uma individualidade superficial, assentada no medo, certo? Justamente no medo de eles não terem a sua própria individualidade, certo? Então por isso que é superficial. Ele depende, essas pessoas geralmente elas dependem é, da opinião, certo, de outras pessoas ou da forma como as outras pessoas olham para que ela tenha convicção daquilo que ela pensa, daquilo que ela é, certo? Então, veja só, vou dar um exemplo. Imagina que tu tem uma determinada perspectiva política, né? Eu não vou adentrar muito no tema religião, né, nesses vídeos, porque eu já falei muito sobre religião, né? Mas vamos supor no aspecto político, uma pessoa ela não tem, ela tem uma determinada opinião, né, sobre a perspectiva política, né? Vamos supor, tem essa, hoje em dia está muito, não sei se posso utilizar a palavra moda, mas está muito atual nessa questão da polaridade, né? A pessoa que é de direita e a pessoa que é de esquerda, né? Vamos supor que seja uma pessoa que seja de direita ou de esquerda, tanto faz. Não vem ao caso aqui que esse não é o objeto do assunto. Mas o que eu quero dizer? A pessoa tem uma determinada perspectiva política em relação tem uma determinada perspectiva política, certo? E ela, vamos dar um exemplo que ela é de direita, né? A perspectiva política dela, ela é uma pessoa de direita. Se essa pessoa, ela se incomoda, você tem que olhar, você tem que ser sincero consigo mesmo, certo? A pior mentira é a mentira que nós contamos para nós mesmos, né? Tem até uma música do Legião Urbana, percebi que mentir para mim mesmo sempre é a pior mentira, né? E é verdade, nós vivemos mentindo para nós mesmos. Você tem que olhar dentro de você. Se você se deparar com uma pessoa, tá legal? Que tem uma perspectiva política diferente da sua e você se sente incomodado quando aquela pessoa emite a opinião dela, emite a perspectiva dela, se você sente um certo incômodo por ela estar manifestando aquele pensamento que ela está emanando, né? Isso é um problema. É claro que temos que tomar muito cuidado, porque tem realmente perspectivas, entre aspas, políticas que não são políticas, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra política está relacionada à palavra organização. Ou seja, é uma forma de você organizar a sociedade de modo que as pessoas convivam de forma harmônica. A ideia da política é mais ou menos essa, certo? Estou falando aqui da questão política, por enquanto, tá? Então, se você se sente incomodado com a opinião da pessoa, né? Desde que não seja uma opinião, um discurso de ódio, coisa do tipo, um desejo de destruir outras pessoas, desde que não seja uma opinião desse tipo, que realmente aí você tem que realmente contestar. Geralmente a gente fica, de certo modo, inflado quando nós vemos pessoas com discursos de ódio. Mas desde que não seja desse tipo de perspectiva, mas seja uma outra perspectiva. A pessoa é de esquerda, ela defende alguns pontos de vista dela, certo?
e você se sente incomodado, você sente raiva, como se você começa a perceber que está dentro de você uma sensação de raiva, você tem que prestar atenção se você realmente tem convicção daquilo que você acredita. Porque muitas pessoas que têm um certo problema com a individualidade delas, elas precisam, certo, que outras pessoas concordem com ela para ela se sentir mais convicta daquilo que ela está explorando. E quando ela percebe que existe uma pessoa que defende veemente um ponto de vista divergente do dela, ela é uma pessoa que tem essa fragilidade na individualidade dela, ela acaba agindo com raiva, com sarcasmo, com deboche, com ironia. Ela procura desprestigiar de um modo assim, de humilhar mesmo a outra pessoa, para ela convencer outras pessoas, ou até mesmo aquela, de que ela está errada, porque ela precisa ser a certa, ela precisa ser a pessoa que tem a opinião correta. Mas como eu disse, pessoal, a gente é falho, a gente tem que reconhecer que somos pessoas limitadas, nós não somos oniscientes, nós não temos o poder máximo de todo o conhecimento, todos nós temos uma limitação. Então a primeira coisa da individualidade é você reconhecer, né, que você realmente é limitado e você tem que estar aberto a explorar, né, outras perspectivas justamente para melhorar os seus pontos de vista, porque nós todos somos, em certa medida, ignorantes. Tá? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas essas pessoas, elas acabam se inflando, com facilidade. Às vezes não é nem uma questão de discurso de ódio, não é nem um discurso de destruição de uma camada da população, ou coisa do tipo. É tão somente uma perspectiva, né, no campo político diferente da sua. Então, se você tem essa coisa dentro de você, né, é porque existe um medo de você perder a sua individualidade. Mas se você tem medo de perder a sua individualidade, é porque você não tem convicção daquilo que você está defendendo. Você precisa que outras pessoas, perceba só, a individualidade, quando nós falamos indivíduo, nós estamos falando de uma pessoa que ela tem convicção daquilo que ela está dizendo, né? Ela tem convicção daquilo que ela defende, certo? Aí você fala assim, mas tá meio contraditório isso, porque você está dizendo que eu tenho que ter convicção daquilo que eu estou defendendo, mas ao mesmo tempo você diz que eu tenho que reconhecer que eu sou uma pessoa limitada. Sim, não tem nada de contraditório nisso, certo? A contradição é justamente você precisar que outras pessoas concordem com você, às vezes na força, por base de palavras com uma energia de raiva, de ira, de ódio, para que elas concordem contigo, entende? Porque aí você depende dos outros para você ter a sua convicção. Mas quando você é um indivíduo, você reconhece a sua limitação, mas ao mesmo tempo você, por enquanto, percebe que a sua perspectiva é a mais correta no momento, e você defende isso, significa que você é um indivíduo. Mesmo que você está aberto ao novo, mesmo que você está aberto a novas perspectivas, mesmo que você está aberto a investigar novas perspectivas, porque você reconhece que as outras pessoas também têm limitações, e você pode encontrar aí um caminho, vamos dizer, do meio, né? Uma coisa mais é, perto da verdade, vamos dizer assim. Então, o que é esse medo? Esse medo é justamente o medo, certo? De você perder a sua individualidade. Mas ao mesmo tempo que você tem esse medo de perder a sua individualidade, você já está perdendo, porque você depende de outras pessoas estarem te elogiando, estarem te prestigiando, prestigiando sua perspectiva, prestigiando sua opinião, para que você se sinta uma pessoa convicta daquilo que você defende, certo? Por isso que as pessoas agem com essa raiva, não as pessoas, né? Algumas pessoas agem com essa raiva, com esse deboche, com esse desprezo, com essa tentativa de desqualificar o outro, humilhando o outro, né? Não é um ataque intelectual no sentido de você demonstrar a sua perspectiva e o quanto a sua perspectiva ela está mais perto da verdade. Não é isso. É você ter esse medo dentro de você, certo? E para que você conquiste aquela pessoa, você precisa desprestigiar ela, desqualificar ela, humilhando ou demonstrando assim que a pessoa não tem tanto conhecimento assim ou coisa do tipo, certo? Então esse medo
você tem que tomar muito cuidado com ele, você tem que perceber esse movimento dentro de você, você tem que se conhecer, você tem que se investigar constantemente, se policiar constantemente, certo? Para verificar se realmente você é uma pessoa que tem convicção daquilo que você defende, ou se você depende de outras pessoas estarem dando curtidas, te elogiando, te aplaudindo por aquilo que você fala. Se você depende disso, significa que a sua individualidade é superficial, porque ela depende de outras pessoas para que você tenha sua convicção, entende? Então, esse medo, ele muitas vezes, ele reflete num desejo que é muito perigoso, que acaba justamente dificultando a relação entre as pessoas e tornando o nosso ambiente muito conflituoso, que é o desejo de dominação, certo? Você tenta colocar a força, impor a força, né, a sua opinião, para que você se sinta uma pessoa superior. Então essas pessoas elas têm essa mania também de querer demonstrar que a opinião dela, a perspectiva delas é superior à dos outros, certo? É superior daquele que possui uma perspectiva diferente da dele. Só que eu não sei se vocês percebem que esse medo, ele é a fonte da solidão. Ele é a fonte da solidão. As pessoas falam muito da questão da bolha. Isso é verdade. Porque quando você deseja que as pessoas tenham a mesma opinião que a sua, pense da mesma forma que você, na verdade, você quer mais um você. Vamos dizer assim, né? Ou seja, você quer um espelho. Né? É que nem aquela história da Branca de Neve, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Né? Você não aceita que existem outras pessoas com perspectivas diferentes da sua, justamente porque você tem essa necessidade de se sentir superior aos outros. E esse desejo de superioridade que você possui dentro de você é justamente uma insegurança em relação à sua própria perspectiva e à sua própria convicção que você deve defender. Então, investigue isso dentro de você. Reconheça que você é limitado. Eu sou limitado. Eu estou aberto a aprender novas coisas e sempre estou investigando. Porque essa solidão, né, esse medo te leva justamente à solidão. É tão legal você ter relacionamento com as pessoas, descobrir novas formas de pensar e você ter um diálogo investigativo, tanto da pessoa com quem você está dialogando, quanto de você para a pessoa. Isso é gostoso, cara. Você tomar um café com uma pessoa que pensa diferente de você, poxa, por que não? Isso não é solidão, né? Isso é verdadeira companhia. Porque quando você está junto com pessoas que pensam exatamente da mesma forma que você se sente bem com isso, significa que você é uma pessoa egoísta, é uma pessoa solitária e necessita, né, é, é, se garantir a sua própria individualidade com base nos outros. Isso é ruim. Isso mostra que você não é uma pessoa íntegra. Você não tem integridade. Então, medite sobre isso. Tente olhar e ver realmente se existe esse medo dentro de você. Tem pessoas que se isolam, né, justamente porque elas têm medo, né, de, de serem destruídas. Mas não é questão de destruição. É uma questão de aprimoramento, de amadurecimento. Com o tempo você vai aprendendo mais coisas. Nossa, olha, como eu era há alguns anos atrás e como eu sou hoje, né? Eu falo, nossa, como eu era infantil, né? Como eu era, né, tonto, né? E muitas vezes eu entrava dentro desses embates políticos, né? Ideológicos, religiosos também, querendo impor minha perspectiva, acreditando que as pessoas deviam ter a mesma opinião que a minha. Mas, poxa, na verdade eu estava procurando mais de mim e dos outros. Entende? Então isso é ruim, cara. Isso mostra que você é um cara vaidoso. É um cara que tem uma vaidade, é um cara que precisa se sentir superior aos outros. Tem um desejo de dominação. Veja, esse desejo de dominação é ruim. Você gostaria de ser dominado? Você gostaria que alguém colocasse à força o que a pessoa pensa na sua cabeça? Você não gostaria disso. Né? Quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, vale para essa situação, essa circunstância também. Entende? Percebe que vale para essa circunstância o fato de você querer impor o seu ponto de vista ao outro, certo? Isso significa que você é uma pessoa vaidosa e que você apenas ama a si mesmo. Você só está procurando pessoas para garantir a sua individualidade,
Porque você ama somente a você mesmo, você é uma pessoa egoísta. Mas a partir do momento que você está disposto a abrir para novas perspectivas, ouvir realmente as pessoas, certo? Sem querer destruir, sem querer desprestigiar, né? É claro que se a pessoa tem uma visão diferente da sua, você vai mostrar a sua, e os dois mostrem, ó, talvez você chegue a um senso comum, ou talvez não, não tem nenhum problema em relação a isso. O grande problema é justamente você se isolar dentro desse ambiente, grupo de pessoas que pensam exatamente como você, que na verdade é uma forma de egoísmo, de egocentrismo, entendeu? Só um pouco mais ampliado, entendeu? Por quê? Porque você é somente pessoas exatamente como você. Ou seja, você ama somente a você mesmo. Você não ama o próximo como a ti mesmo, entende? Então é bem isso. Pense nisso, cara, reflita. Olhe para esse movimento dentro de você, essa energia, quando as pessoas apontam o ponto de vista delas diferente que o seu. Tente olhar para ver se você não está sendo essa pessoa que quer dominar os outros, seja por meio de palavras, seja por meio de atos, certo? Né? Porque eu vejo que hoje existe muito isso, né? As pessoas tentam, né, tem as redes sociais, né? As pessoas tentam conviver umas com as outras, mas elas não conseguem porque uma tem uma opinião diferente da outra e elas acabam é, machucando umas às outras porque tem uma visão diferente, mas é tão bom, né, saber que existem pessoas diferentes de mim. Significa que eu não estou sozinho, significa que eu não sou solitário, significa que o mundo é plural, que o mundo tem muitas coisas a serem descobertas, entende? É tão bom você navegar no mundo da diversidade, sabe? E descobrir novas coisas. É claro que existem, né, esses discursos de ódio, essas coisas de querer destruir, de querer aniquilar o outro. Isso você tem que contestar mesmo. Mas eu acho que não precisa ser com esse espírito de raiva, de ódio da pessoa que está com esse discurso de ódio. Porque na verdade a pessoa que está com o discurso de ódio tem um sério problema com a sua própria individualidade, significa que ela está na escuridão, da ignorância. Ela está numa ignorância tremenda, entendeu? Ela só não percebe isso. E por isso que ela precisa, né, se sentir superior aos outros. Esse negócio de querer se sentir superior aos outros é uma falta justamente de consciência, uma falta de percepção da realidade, ou seja, é um estado de ignorância, tá bom? Então é como uma criancinha que quer ser o melhor de todos, tá bom? Beleza? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.